O espaço de produções de língua não inglesa no Oscar de melhor filme, a categoria máxima, sempre foi de um intruso, no máximo um convidado simpático que a academia teve boa vontade de lembrá-lo em meio a tantas produções britânicas ou norte-americanas. O histórico da premiação como um todo mostra muito bem isso. A primeira vez aconteceu com o francês A Regra do Jogo, na edição de 1939, conquistada por Do Mundo Nada Se Leva, do Frank Capra. Somente 31 anos depois que uma obra de língua não inglesa concorreu novamente a melhor filme. Foi com Z, clássico do Costa Gavras. Em 1970, o vencedor foi Perdidos na Noite. 3 anos depois, o sueco Os Imigrantes concorreu, mas sem qualquer chance de vitória, no duelo entre Cabaré e o ganhador, O Poderoso Chefão. Já em 74, o genial Ingmar Bergman emplacou o clássico Gritos e Sussurros, mas perdeu para o apenas simpático Golpe de Mestre. É curioso você pensar que daquela filmografia fantástica do Bergman, com Morangos Silvestres, O Sétimo Selo, Persona, você só indicar melhor filme Gritos e Sussurros, que é um filmaço, mas só ele é inacreditável. E daí você pega outros contemporâneos do Bergman, Fellini, 8,5, A Doce Vida, teve Truffaut, Godard, Rossellini. Se a gente quiser vir para o outro lado do Atlântico, Glauber Rocha, enfim, é inacreditável a miopia da academia, do cinema americano naquele período. Demorou mais 22 anos para uma obra de língua não inglesa disputar melhor filme. O responsável pelo fim do jejum foi o italiano O Carteiro e o Poeta. Em 96, porém, o ganhador foi Coração Valente. A Itália reapareceu 3 anos depois, com A Vida é Bela, superado por Shakespeare Apaixonado. O Tigre e o Dragão abriu maior espaço para os filmes internacionais no século XXI, brigando para valer pelo Oscar da categoria em 2001. No fim das contas, acabou dando Gladiador. Apesar da direção do Clint Eastwood e de todo o financiamento ser norte-americano, Cartas de Ojima era todo falado em japonês, com atores do país em uma versão oriental do conflito. O Longa de Guerra disputou a temporada de 2007, perdendo para Os Infiltrados. Amor esteve no Oscar 2013, após vencer a Palma de Ouro. Apesar da indicação do Michael Haneke a melhor direção e da Emmanuelle Rivar em melhor atriz, ele não foi páreo a Argo em melhor filme. Já Roma bateu na trave 6 anos depois, mas foi superado por Green Book em um dos resultados mais controversos dos últimos anos. Os anos 2020, eles representaram uma mudança de paradigma em relação às produções internacionais nas categorias principais do Oscar. Nós tivemos vitórias históricas e também indicações em números recordes, fruto muito disso da nova dinâmica da academia, com votantes mais internacionais, com mais gente de fora colocando ali o seu voto, e também a importância que os mercados europeus, asiáticos, latino-americanos, africanos, enfim, do resto do planeta tem nas bilheterias de Hollywood. Hoje não basta mais você fazer sucesso apenas nos Estados Unidos. Para se pagar, você precisa do mundo inteiro. Mesmo duelando contra sucessos de Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes, Greta Gerwig e ainda contra um ícone da cultura pop dos Estados Unidos, o sul-coreano Parasita fez história ao vencer melhor filme, além de direção e roteiro original para o Bong Joon-ho. Na edição da pandemia, em 2021, Minari, apesar de ambientado nos Estados Unidos e com financiamento do país, concorreu na categoria máxima com parte significativa dos diálogos falados em coreano. O drama, porém, acabou sendo superado por Nomadland. O japonês Drive My Car foi uma grande surpresa na edição seguinte em melhor filme, em uma temporada vencida por Coda. Já em 2023, o alemão Nada de Novo no Fronte foi quem mais ameaçou o grande ganhador daquele ano. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Na temporada dominada por Oppenheimer, o Oscar 2024
teve pela primeira vez duas produções de língua não inglesa em melhor filme, o francês Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse. Por fim, nesse ano, a França apareceu novamente com Emília Pérez, enquanto o Brasil chegou com o nosso Ainda Estou Aqui. A categoria, porém, ficou com o americano Anora. Se a gente pegar Parasita, o ganhador do Oscar 2020 de melhor filme, como parâmetro, antes dele, nos mais de 90 anos da academia, se a gente somar todo esse período, somente 10 produções de língua não inglesa chegaram na categoria máxima do Oscar. Depois de Parasita, nesses 5 anos, a gente já teve 7. Ou seja, olha o tamanho da evolução que a gente teve nesse curto período de tempo. Agora imagina uma temporada de premiações com 4 indicados a melhor filme que não são falados em inglês. Sim, é difícil, mas nunca esteve tão perto. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu falo sobre as chances do norueguês Valor Sentimental, do sul-coreano No Other Choice, do iraniano It Was Just an Accident e, claro, do nosso, o brasileiro, o Agente Secreto, para conseguir esse feito que tem tudo para ser histórico. O Oscar 2026 de melhor filme pelo menos vai ter uma vaga para produção de língua não inglesa, até porque essa vaga já está ocupada. Valor Sentimental chega com grandes possibilidades para vencer a categoria máxima. A produção mandou muito bem no Festival de Cannes, levando o grande prêmio do júri, troféu já vencido anteriormente por A Vida é Bela, Infiltrado na Clã e Zona de Interesse. Em Telluride, a Variety avaliou a estreia na América do Norte como arrebatadora e que será impossível a academia ignorar a produção. A exibição no festival no Colorado, aliás, praticamente sacramentou o caminho para o Joaquin Trier, em direção, Renata Reinsve em atriz principal, Stellan Skarsgård em ator coadjuvante e também a vaga de roteiro original. E ainda tem a possibilidade de indicação dupla em atriz coadjuvante, com a Elle Fanning e a Inga Ibsdóttir Liljeas. Confirmado também nos festivais de Nova York e Toronto, Valor Sentimental vai ter uma missão parecida com a de Ainda Estou Aqui nessa próxima temporada. Afinal, a Noruega até hoje nunca venceu o Oscar de filme internacional. O país concorreu 6 vezes, bateu na trave em 2022 com A Pior Pessoa do Mundo, mas até agora Oscar, que é bom, nunca houve, pelo menos nessa categoria. O país tem uma vitória sim, lá na década de 50, em melhor documentário, um Kon-tiki. E diga-se, é um cenário perfeito para Valor Sentimental. A Noruega é um país que pode não ser super tradicional no cinema como uma Itália ou uma França, mas tem uma força, não é de hoje. Você tem também uma história que trata sobre o mundo do cinema, o que para a academia sempre chama atenção. A unanimidade por onde passa é impressionante, é difícil encontrar alguém falando mal do filme, seja crítica, seja público. Você tem um elenco de atores que, poxa, já estão ali paquerando uma indicação, não é de hoje. Renata Reinsve, Stellan Skarsgård, a Elle Fanning esse ano bateu na trave com um completo desconhecido, e o Joaquin Trier dando aquele passo a mais. É aquele cara que vinha fazendo uma carreira que chamava atenção, que se destacava, mas Valor Sentimental o coloca em um outro patamar. Enfim, para filme internacional chega como grande favorito, mas eu acho que para melhor filme também se apresenta muito forte. A vaga dele no Oscar, para mim, é mais do que garantida. Seria uma surpresa gigantesca dar um negócio todo errado para ele não estar. Esse aí, a Neon, nem está preocupada muito se pensar na categoria máxima. Também da safra de Cannes tem It Was Just an Accident, ganhador da Palma de Ouro. A honraria máxima do evento francês, aliás, vem dando sorte no Oscar. 4 dos últimos 5 vencedores foram indicados a melhor filme: Parasita, O Triângulo da Tristeza, Anatomia de uma Queda e Anora. E vale lembrar que
e os longas do Bong Joon-ho e do Sean Baker fizeram a dobradinha dos 2 prêmios mais cobiçados do mundo do cinema. A Palma de Ouro também representou ao Jafar Panahi se juntar a um seleto grupo de diretores que conseguiram vencer os 3 principais festivais europeus. O iraniano está ao lado do Henri-Georges Clouzot, Michelangelo Antonioni e Robert Altman, como ganhadores dos festivais de Cannes, Veneza e Berlim. Logo, falta o Oscar, finalmente, reconhecê-lo também. Essa falta de indicações ao Panahi na academia pode ser muito bem suprimida caso ele seja indicado à melhor direção. Olhando para melhor filme, aí tem aquilo, né? Você tem o Panahi, que é um grande diretor, o combo da Palma de Ouro e ainda o que seria uma grande homenagem ao cinema iraniano, da onde saíram gênios como o Abbas Kiarostami e também o Asghar Farhadi. E prestigiar It Was Just an Accident também seria um recado da academia para o mundo inteiro da perseguição absurda que sofrem há décadas os artistas do país. Nesse caso, aliás, nessa questão geopolítica hoje extremamente tensa no Oriente Médio, a escolha de um filme do Panahi, ela talvez evita uma briga, uma polêmica que poderia acontecer, porque ainda que o Irã tenha esse regime absurdo, você também tem um posicionamento ali dos Estados Unidos numa guerra ao lado de Israel que tem provocado muita divisão dentro de Hollywood, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Então, você ter o Panahi, que é um cara que a luta não começou hoje, que não tá, você pode dizer que está associado aos Estados Unidos, a Israel ou quem quer que seja, é uma luta dele, da sociedade iraniana, isso ajuda a amenizar talvez possíveis tensões políticas, possíveis rejeições que qualquer outro projeto, talvez imagine um diretor americano fazendo um filme desse tipo, poderia render. Como ele tem esse background, como ele tem esse pano de fundo todo, acho que ajuda em qualquer tipo de resistência. O longa ainda pode se beneficiar de ser o candidato da França, país sempre forte na academia. It Was Just an Accident busca ser o representante do país em um duelo pesado contra Nouvelle Vague, filme distribuído pela Netflix e dirigido pelo norte-americano Richard Linklater, o que poderia render uma enorme polêmica no país. Aqui vale lembrar 2 coisas. Primeiro, que o Irã jamais vai escolher It Was Just an Accident, porque a comitiva, quem elege o filme do país para o Oscar, é uma entidade que tem relações com o governo iraniano. Então eles não vão escolher um filme de um opositor direto, alguém que eles já aprenderam inúmeras vezes. O segundo ponto é que não é uma novidade, vocês vão lembrar, nessa temporada, um filme de um outro país ser adotado por um outro. Lógico, tem que ter ali uma relação de coprodução, um cofinanciamento, alguma coisa, não é do nada. E o que vai acontecer provavelmente nesse ano com It Was Just an Accident, sendo representante francês, foi o que aconteceu com A Semente do Fruto Sagrado, que era do Irã, mas que também, pelos mesmos motivos, acabou sendo adotado pela Alemanha e chegou ao Oscar. O Agente Secreto chega forte ao segundo semestre após os 2 prêmios no Festival de Cannes. A exibição em Telluride foi um sucesso, o que eleva a expectativa para os festivais de Nova York e Toronto, próximas paradas do thriller do Kleber Mendonça Filho. O Wagner Moura é a principal esperança nas categorias principais. O baiano está forte na corrida por melhor ator, e a tendência é que ele cresça ainda mais com as exibições na América do Norte. Certamente, a Neon vai trabalhar com Wagner Moura em modo muito parecido com o que a gente viu da Sony Pictures Classics com a Fernanda Torres. Ou seja, o Wagner vai puxar o filme e o filme vem junto com ele. O que não significa que o filme seja ruim, mas quando você tem um cabo eleitoral tão forte como Wagner, muito já avisado para melhor ator, isso
faz com que o filme ganhe tração ainda mais, faça com que o filme seja ainda mais visto perante Hollywood, perante o mundo inteiro. Eu acho que a capacidade do Kleber de ser um diretor que consegue trabalhar o cinema de gênero, trabalhar a ação, trabalhar suspense, o terror, essa capacidade pop que ele tem, com essa questão política de um assunto que os americanos conhecem do Brasil, que é a ditadura militar, vide Ainda Estou Aqui, que tinha uma temática parecida. E também esse clima de paranoia, de tensão política que está acontecendo nos Estados Unidos, isso também vai ser muito trabalhado, tanto que a gente já começa a ouvir o Kleber e o Wagner nas entrevistas para a imprensa internacional, especialmente a norte-americana, falar sobre isso. O que pode pegar, e talvez seja o meu temor olhando para melhor filme, seja a duração. 2 horas e 40 é um tempo que talvez afaste muita gente. Infelizmente, como eu já falei aqui no canal, os americanos têm uma resistência com legenda, muitos também europeus, especialmente os falantes de língua inglesa. Então isso pode ser uma coisa que afaste, que fala, 2 horas e 40, um filme brasileiro, isso pode de fato atrapalhar, mas se for vencida essa barreira para muitos, vão se deparar com um filme que, olha, por onde passa também tem conquistado fãs fiéis. No Other Choice estreou no Festival de Veneza, sendo uma das sensações. A BBC comparou com Parasita, enquanto críticos da imprensa mundial aplaudem como o filme concilia a violência gráfica beirando o terror com humor sombrio, a partir do universalismo do temor da perda do emprego. Vale lembrar que a academia está em dívida com Park Chan-wook, apesar de 3 filmaços que ele comandou, Old Boy, A Criada e Decisão de Partir, ele não foi indicado nenhuma vez para o Oscar, nem mesmo em filme internacional. Então, dessa vez me parece complicado a academia escapar dele. Acho que junto com Joaquin Trier é aquele que pode aparecer muito em melhor direção. O problema do sul-coreano, porém, é que ele tem uma treta ali em Hollywood. Em 2023, ele foi acusado pelo Sindicato dos Roteiristas de furar a greve para trabalhar em O Simpatizante, minissérie da HBO. Saber como é que isso vai pegar ali numa campanha que promete ser muito acirrada, como é que a Neon vai trabalhar isso, é algo que fica a incerteza. Será que isso vai ser lembrado? Sem dúvida nenhuma. Agora, como é que ele vai tratar essa questão que é a pergunta de $1 milhão. E já que eu estou falando de campanha, a questão talvez de $1 milhão é como é que a Neon vai dar conta desses 4 filmes, porque todos eles são distribuídos pelo estúdio que venceu o Oscar com Anora e Parasita. É uma questão muito complicada, porque eu não vejo. Aí já tem uma questão de estratégia mesmo ali, mirando o melhor filme. O máximo que eu acho que a academia vai abrir de possibilidade é 3 filmes de um mesmo estúdio. E olhe lá. E eles têm buscado equilibrar um pouco, 2, uma indicação e só. Como é que vai fazer 3 filmes da Neon em melhor filme e na categoria internacional vão ser 4? Ali provavelmente é o que vai acontecer. Então até essa conta a academia pode fazer. Já tem 4 filmes da Neon em filme internacional, não tem para que botar 3 aqui na categoria máxima. Pega 2 e beleza. E também a questão vai ser como é que vai ficar a melhor direção, porque todos os 4 diretores são possibilidades reais. Então, essa ganância que eles tiveram de vamos comprar e tal, adquirir os filmes, pensando para uma campanha de Oscar, sem levar em conta a bilheteria, enfim, essas coisas, isso é algo que fica difícil você pensar. Como é que você vai equilibrar todos esses aspectos? De modo geral, acho que para melhor filme, 3 indicados é possível. Difícil, mas possível. 2 é o mais provável. E aí, se ficar nisso, valor sentimental, já tem a vaga dele. A briga fica sendo entre Agente Secreto, No Other Choice e It Was Just an Accident. Neste momento, eu acho que na escadinha de quem tem mais chances de chegar ali,
No Other Choice, It Was Just an Accident e O Agente Secreto. Mas vamos torcer para isso inverter e O Agente Secreto acabar sendo o nosso, mais uma vez, o Brasil lá em melhor filme. Seria sensacional. Antes de terminar, hora de algumas erratas. Nos 2 últimos vídeos cometi alguns erros de informação, então é importante corrigir aqui. Primeiro, Alfonso Cuarón não ganhou melhor filme. Ele ganhou direção com Gravidade e Roma, mas perdeu em melhor filme. Eu até tinha colocado isso na legenda, mas como eu falei gravado, então falo aqui gravado também a correção. No Oscar de Labirinto do Fauno, que teve 6 indicações, eu disse que ele tinha sido o que mais indicações teve naquela temporada, mas que não foi indicado a melhor filme. Não é o caso, foi Dreamgirls, que teve 8 indicações, mas não chegou na categoria máxima. Hamnet, o filme da Chloe Zhao, ele não está no Festival de Veneza, somente em Telluride, já fica a correção também. E a mais grave de todas que eu falei aqui foi da Katharine Hepburn. Falando rápido, falei bobagem, falei que ela tinha vencido uma categoria de atriz coadjuvante, o que não aconteceu. Todas as 4 vitórias dela, com Uma Manhã de Glória, Adivinha Quem Vem para Jantar, O Leão no Inverno e também Num Lago Dourado, todas essas vitórias foram melhor atriz, assim como todas as indicações dela. Então, correções feitas, e fiquem à vontade sempre que acharem alguma coisa, é só colocar aqui no vídeo. E também já me comprometo aqui a tentar reduzir essas informações erradas, desencontradas, enfim. Vou tentar fazer uma revisão ainda mais minuciosa dos textos a partir de agora. Se tiver algum erro desse vídeo, eu espero que não, coloquem aqui nos comentários. Beleza? Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve, ative as notificações aqui do canal. Eu volto sexta-feira já comentando o que está saindo de Telluride, o que está saindo de Veneza, para mostrar quais são candidatos fortes rumo ao Oscar 2026. E na semana que vem já começam as previsões iniciais, já dá para apontar quem vai ser indicado, quem está correndo por fora, quem tem poucas chances, então não perca, o Oscar está começando a ganhar ritmo e eu vou acompanhando tudo com vocês aqui no canal. A gente se encontra, até lá, tchau!